amigos e amigas, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Olha, a Igreja Católica Apostólica Romana, neste mês de setembro, ela lembra a todos os fiéis que este mês é dedicado à Palavra de Deus, à Bíblia. E aqui temos um exemplar da Bíblia, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, essa é uma edição pastoral da editora Paulus. E, mais precisamente, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, a recomendação no mês dedicado à Bíblia é que cada fiel, faça a leitura do livro da sabedoria. O livro da sabedoria é atribuído ao rei Salomão, rei de Israel, filho de Davi. Então nós não vamos ler todo o livro da sabedoria aqui, mas vamos passar alguns trechos para a nossa reflexão. Então, um versículo do capítulo 1 é destacado no livro editado pela Paulus, na Bíblia, Sagrada, edição pastoral, editada pela Paulus. Então, os escritores, aqueles que fizeram a reflexão sobre a Bíblia, neste livro editado pela Paulus, esta Bíblia, os escritores dizem que o livro todo da sabedoria poderia ser resumido no capítulo 1, versículo 15. A justiça é imortal. Então, a justiça é imortal. E aí, os escritores explicam que o autor de sabedoria, atribuído este livro, atribuído a Salomão, o autor diz que a sabedoria é a justiça e mostra que ela é o guia da vida. E onde vamos encontrar? Vamos encontrar ainda no capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 5, versículo 23. Portanto, é uma leitura um pouco extensa. Capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 5, versículo 23. Vamos lá então? Vamos ver se a gente consegue fazer essa leitura. Capítulo 1, versículo 16 ao capítulo 5, versículo 23. Com gestos e palavras, os injustos invocam a morte para si mesmos. Eles pensam que a morte é amiga e a desejam ardentemente, chegando a fazer aliança com ela. São realmente dignos de pertencer à morte.
raciocinando de forma errada, eles comentam entre si: nossa vida é curta e triste. Quando chega o fim, não há remédio, e não se conhece ninguém que tenha voltado do mundo dos mortos. Nascemos por acaso, e depois seremos como se nunca tivéssemos existido. Nossa respiração é fumaça, e o pensamento é uma faísca produzida pelo pulsar do coração. Quando a faísca se apaga, o corpo se transforma em cinza e o espírito se espalha como ar sem consciência. Com o tempo, o nosso nome fica esquecido e ninguém mais se lembra do que fizemos. Nossa vida passa como rastro de nuvem e se dissipa como neblina expulsa pelos raios do sol e dissolvida pelo seu calor. Nossa vida é uma sombra que passa e depois de morrer não voltaremos. Colocado o lacre, ninguém mais poderá retornar. Sendo assim, vamos gozar os bens presentes e usar as criaturas com ardor juvenil. Vamos embriagar-nos com os melhores vinhos e perfumes e não deixar que a flor da primavera escape de nós. Vamos coroar-nos com botões de rosa antes que murchem. Que nenhum de nós fique fora de nossas orgias. Vamos deixar por toda parte sinais de nossa alegria, porque essa é a nossa sorte e o nosso destino. Vamos oprimir o pobre inocente e não vamos poupar as viúvas, nem respeitar os cabelos brancos do ancião. A nossa força será a regra da justiça, porque o fraco é claramente coisa inútil. Vamos armar ciladas para o justo, porque ele nos incomoda e se opõe às nossas ações. O justo reprova as transgressões que cometemos contra a lei e nos acusa de faltas contra a educação que recebemos. Ele declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Ele se tornou uma condenação para os nossos pensamentos, e somente vê-lo já é coisa insuportável. Sua vida não se parece com a dos outros, e seus caminhos são todos diferentes. Ele nos considera moeda falsa e se afasta de nossos caminhos para não se contaminar. Proclama feliz o destino dos justos e se gaba de ter Deus como Pai. Vejamos se é verdadeiro o que ele diz e comprovemos o que lhe vai acontecer no fim. Se o justo é filho de Deus, Deus cuidará dele e o livrará da mão dos seus adversários. Vamos prová-lo com insultos e torturas, para verificar a sua serenidade e examinar a sua resistência. Vamos condená-lo a sofrer morte vergonhosa, porque ele mesmo diz que não lhe faltará socorro. Eles pensam assim, porém estão enganados, porque a maldade deles os deixa cegos. Não conhecem os segredos de Deus
não esperam o pagamento pela santidade, nem acreditam na recompensa das vidas puras. Sim, Deus criou o homem para ser incorruptível e o fez à imagem de sua própria natureza. Mas, pela inveja do diabo, entrou no mundo a morte, que é experimentada por aqueles que pertencem a ele. A vida dos justos, ao contrário, está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, aqueles parecem ter morrido, e o seu fim foi considerado como desgraça. Os insensatos pensavam que a partida dos justos do nosso meio era um aniquilamento, mas agora estão na paz. As pessoas pensavam que os justos estavam cumprindo uma pena, mas esperavam a imortalidade. Por uma breve pena receberão grandes benefícios, porque Deus os provou e os encontrou dignos dele. Deus examinou-os como ouro no cristal. Deus examinou-os como ouro no crisol e os aceitou como holocausto perfeito. No dia do julgamento, eles resplandecerão, correndo como fagulhas no meio da palha. Eles governarão as nações, submeterão os povos, e o Senhor reinará para sempre sobre eles. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que lhe são fiéis viverão junto dele no amor, pois a graça e a misericórdia estão reservadas para os seus escolhidos. Os injustos, porém, serão castigados por sua maneira de pensar, porque desprezaram o justo e se afastaram do Senhor. É infeliz quem despreza a sabedoria e a disciplina. Sua esperança é vazia, suas fadigas não produzem frutos e suas obras são inúteis. Suas mulheres são insensatas, seus filhos depravados, e a sua descendência é maldita. Feliz a mulher estéril, que permanece irrepreensível e desconhece união pecaminosa, porque ela receberá seu fruto no julgamento das almas. Feliz também o eunuco, que não cometeu injustiça, nem pensou coisas más contra o Senhor. Ele, por sua fidelidade, receberá uma graça especial e uma recompensa invejável no templo do Senhor. Pois o fruto das boas obras é glorioso, e a raiz da sabedoria é imperecível. Os filhos dos adúlteros não chegarão à maturidade, e a descendência de uma união ilegítima desaparecerá. Mesmo que tenham vida longa, ninguém fará caso deles, e sua velhice no fim será sem honra. Se morrerem cedo, não terão esperança nenhuma, nem consolação no dia do julgamento, porque é terrível o fim de uma geração perversa. É melhor não ter filhos e possuir a virtude, porque a memória da virtude é imortal, e tanto Deus como os homens a conhecem. Quando está presente, todos a imitam. Se está ausente,
todos a desejam. E por fim, ela triunfa na eternidade, coroada e vitoriosa, por ter vencido com limpidez no campo de combate. A descendência numerosa dos injustos não servirá para nada. Nascida de ramos bastardos, não lançará raízes profundas, nem terá base firme. Mesmo que por algum tempo seus ramos estejam verdes, ela está mal fixada no solo, será abalada pelo vento e arrancada pela violência do furacão. Seus frágeis ramos serão quebrados, seu fruto será inútil e intragável, e ela não servirá para nada. De fato, os filhos nascidos de uniões ilegais testemunharão a perversidade de seus pais, quando estes forem julgados. Ainda que morra prematuramente, o justo encontrará repouso. Velhice honrada não consiste em ter vida longa, nem é medida pelo número de anos. Os cabelos brancos do homem valem pela sua sabedoria, e a velhice pela sua vida sem manchas. O justo agradou a Deus, e Deus o amou. Como ele vivia entre os pecadores, Deus o transferiu. Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse os sentimentos, ou para que o engano não o seduzisse. De fato, o fascínio do vício obscurece os verdadeiros valores, e a força da paixão perverte a mente que não tem malícia. Amadurecido em pouco tempo, o justo atingiu a plenitude de uma vida longa. A alma dele era agradável ao Senhor, e este se apressou em tirá-lo do meio da maldade. Muita gente vê isso, mas não compreende nada, não reflete que a graça e a misericórdia de Deus são para os seus escolhidos, e a proteção dele é para os seus santos. Quando morre, o justo condena os injustos, que continuam a viver, e a juventude que chegou rapidamente à perfeição condena a longa velhice do injusto. Muita gente verá o fim do sábio, mas não compreenderá o que Deus queria a respeito dele, nem porque o colocou em segurança. Tais pessoas verão e mostrarão seu desprezo, mas o Senhor se rirá delas. Essas pessoas, porém, se tornarão para sempre cadáveres desonrados e objetos de zombaria entre os mortos. De fato, Deus vai jogá-las de cabeça para baixo, sem que possam dizer uma palavra sequer, e as arrancará de seus alicerces. Ficarão completamente arruinadas, viverão na aflição, e a memória delas desaparecerá. Os injustos, quando forem prestar conta de seus pecados, chegarão cheios de terror, e seus crimes os acusarão cara a cara. O justo, porém, ficará de pé, sem temor, diante dos que o oprimiram e desprezaram seus sofrimentos. Ao ver o justo, esses ficarão tomados de terrível pavor, espantados diante da salvação inesperada. Arrependidos dirão entre si, entre soluços e gemidos de angústia: esse é aquele de quem antes nós ríamos.
Nós o tomávamos como objeto de zombaria. Insensatos que fomos. Consideramos uma loucura a vida dele e a sua morte para nós era uma vergonha. Por que ele agora é considerado entre os filhos de Deus e participa da herança dos santos? Nós, portanto, nos desviamos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, nem o sol para nós se levantou. Nós nos fartamos nos caminhos da injustiça e da perdição. Percorremos desertos intransitáveis e não conhecemos o caminho do Senhor. De que adiantou o nosso orgulho? Que vantagem tiramos de nossa riqueza arrogante? Tudo passou como sombra e como notícia fugaz. Passou como navio que corta as águas agitadas sem que se possa encontrar vestígios de sua passagem, nem o sulco de seu casco nas ondas. Foi embora como pássaro que voa pelos ares, sem deixar qualquer sinal de sua rota. O ar leve, ferido pelo toque das penas e dividido pelo ímpeto vigoroso, é atravessado pelas asas em movimento, mas depois não fica sinal nenhum de sua passagem. Tudo passou como flecha disparada para o alvo. O ar cortado volta imediatamente sobre si mesmo e já não se sabe mais a trajetória dela. O mesmo acontece conosco. Mal nascemos e já desaparecemos sem mostrar nenhum sinal de virtude, porque nós nos consumimos em nossa maldade. Sim, a esperança do injusto é como palha arrebatada pelo vento, como leve espuma que a tempestade levanta. Esperança que se desfaz como fumaça espalhada pelo vento e é fugaz, como a lembrança do hóspede que fica um dia só. Os justos, porém, vivem para sempre, recebem do Senhor a recompensa e o Altíssimo cuida deles. Por isso, receberão das mãos do Senhor a gloriosa coroa real e o diadema do esplendor, porque ele os protegerá com a mão direita e os cobrirá com seu braço como escudo. Tomará seu próprio zelo como armadura e armará a criação para castigar os inimigos. Vestirá a couraça da justiça e colocará o capacete do julgamento que não admite suborno. Tomará como escudo a santidade invencível. Afiará a espada de sua ira implacável e o universo combaterá a seu lado contra os insensatos. Os raios partirão das nuvens como flechas bem apontadas e voarão sobre o alvo como de um arco bem retesado. Sua funda lançará furiosa saraivada. A água do mar se enfurecerá contra eles, e os rios sem piedade os afogarão. O sopro do poder divino se levantará contra eles e os dispersará como furacão. É assim que a injustiça devastará a terra toda e a maldade derrubará o trono dos poderosos. Para vocês verem, é uma leitura
muito forte, né? Uma leitura que nos faz refletir. Vamos ao capítulo 6, versículos de 1 a 9 e o 18. Escutem, reis, e procurem compreender. Aprendam, governantes de toda a terra. Prestem atenção, vocês que dominam os povos e estão orgulhosos pelo grande número de súditos. O poder de vocês vem do Senhor, e o domínio vem do Altíssimo. Ele examinará as obras que vocês praticam e sondará as intenções que vocês têm. No entanto, apesar de serem ministros do reino dele, vocês não julgaram com retidão, não observaram a lei, nem procederam conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá sobre vocês de modo repentino e terrível, porque um julgamento implacável se realiza contra aqueles que ocupam altos cargos. Os pequenos serão perdoados com misericórdia, mas os poderosos serão examinados com rigor. O Senhor de todos não recua diante de ninguém, nem se impressiona com a grandeza, porque ele criou tanto pequeno como grande, e a sua providência é igual para todos. Mas um exame severo aguarda os poderosos. É para vocês, soberanos, que eu dirijo minhas palavras, para que aprendam a sabedoria e não venham a cair. O amor é a observância das leis da sabedoria. Por sua vez, a observância das leis é garantia de imortalidade. Vamos agora ao capítulo 10, versículos de 1 a 19 e o versículo 21. Vamos lá então, porque também é uma leitura que complementa de 1 a 19, capítulo 10, depois o 21. A sabedoria protegeu o Pai do mundo, o primeiro homem formado por Deus e que foi criado sozinho. Ela o libertou de sua própria queda e lhe deu força para dominar todas as coisas. Mas um injusto se afastou dela com sua cólera e pereceu na sua própria ira fratricida. Por causa dela, a terra foi inundada, mas a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo numa frágil embarcação. Quando as nações aderiram à maldade e foram confundidas, ela reconheceu o justo e o conservou sem mancha diante de Deus e o manteve forte apesar de sua ternura pelo Filho. E enquanto os ímpios pereciam, ela salvou um justo em fuga diante do fogo que caía sobre 5 cidades. Como testemunho dessa gente perversa, resta ainda uma terra deserta e fumegante, junto com árvores de frutos que não amadurecem e a estátua de sal que se ergue como lembrança de uma alma incrédula. Porque, desprezando a sabedoria, não só se prejudicaram ignorando o bem, mas deixaram para os insensatos uma lembrança de sua insensatez, para que suas faltas não ficassem escondidas. A sabedoria, porém,
libertou dos sofrimentos os seus fiéis. Por caminhos planos, ela guiou o justo, que fugia da ira do irmão, mostrou-lhe o reino de Deus e lhe revelou as coisas santas. Deu-lhe sucesso em suas fadigas e multiplicou os frutos de seu trabalho. Ela protegeu contra a cobiça dos seus adversários e o tornou rico. Ela guardou de seus inimigos e o defendeu de todos os que lhe armavam ciladas. Deu-lhe a vitória numa dura luta, para lhe mostrar que a piedade é mais forte do que tudo. A sabedoria não abandonou o justo que tinha sido vendido e o preservou do pecado. Ela desceu com ele a cisterna e não o abandonou na prisão, até conseguir para ele o cetro real e o poder sobre seus próprios adversários. Desmascarou os que o caluniavam e lhe deu fama perene. A sabedoria libertou de uma nação de opressores um povo santo, uma raça irrepreensível. Ela entrou na alma de um servo do Senhor. Com prodígios e sinais, enfrentou reis temíveis. Deu aos santos a recompensa pelos sofrimentos que tinham passado e os guiou por um caminho maravilhoso. Tornou-se para eles abrigo durante o dia e esplendor de estrelas durante a noite. Ela os fez atravessar o Mar Vermelho e os guiou através de águas impetuosas. Fez com que seus inimigos se afogassem e depois vomitou-os das profundezas do mar. Desse modo, os justos despojaram os injustos e celebraram o seu santo nome, Senhor, louvando juntos o seu braço protetor. Porque a sabedoria abriu a boca dos mudos e soltou a língua dos pequeninos. Que bonita leitura, não é? Para nós fazermos a nossa reflexão. Mês da Bíblia, o mês de setembro. Tivemos aqui então um trecho do livro da sabedoria atribuído a Salomão. Para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus.